Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no canal do Professor Raul e continuando com figuras de linguagem, hoje nós vamos falar sobre figuras de pensamento. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e não esqueça de curtir e compartilhar as nossas aulas. Então, bora para a aula. Figuras de pensamento. As figuras de pensamento, elas caracterizam-se por dar à frase um novo dimensionamento. Professor, mas como seria isso? Pessoal, vamos tentar entender a partir das próprias figuras, certo? Para que possamos então entender esse novo dimensionamento dado à frase. A primeira figura que nós vamos estudar na nossa aula de hoje é antítese, certo? E o que é uma antítese? É o emprego de palavras, expressões ou frases de sentidos opostos, de sentidos contrários, certo? Vamos ao primeiro exemplo. Viviam numa relação de amor e ódio. Observa, se vivesse numa relação de amor, maravilha, né, gente? Mas observa que não é só uma relação de amor, é numa relação de amor e ódio. Então, aqui propriamente nós temos uma antítese, certo? Que é o emprego de palavras, expressões ou frases, nesse caso é o emprego de duas palavras de sentidos opostos, tá? E com isso nós percebemos que foi dado um novo dimensionamento à frase. Se eu dissesse que viviam numa relação de amor, tem um sentido. Mas quando eu digo que viviam numa relação de amor e ódio, vocês observam que aí ganha um novo dimensionamento, certo? Então é isso aí que vai acontecer dentro das figuras de pensamento, tá, pessoal? Mais um exemplo para que possamos compreender direitinho a antítese. Tinha uma vida marcada por tristezas e felicidade, tá? Palavras de sentido contrário, era o porvir em frente do passado. Porvir é futuro e passado é passado, né, gente? É de Castro Alves, esses versos aqui. Uma outra figura de pensamento e que, aliás, é muito utilizado pelas pessoas no dia a dia é a ironia. E o que é ironia? Veja aqui o conceito teórico, veja só. É uma figura por meio da qual se exprime um conceito contrário ao que se está pensando ou ao que realmente se quer dizer. Veja aqui o nosso primeiro exemplo. Estou tão contente por você ter chegado bêbado novamente. Às vezes a esposa, né, vê o maridão chegar aí meio, como se diz, travado, né? E ela diz, estou tão contente por ver você chegar bêbado novamente. Será que realmente está contente? Você percebe na própria expressão, né? E às vezes na expressão facial, na gesticulação da pessoa, num caso desse daqui, a insatisfação. Mas a pessoa diz, estou tão contente, quer dizer, está utilizando aí um conceito contrário ao que se está pensando ou ao que realmente se quer dizer, certo? Vejamos mais dois exemplos aqui para que possamos entender melhor. Aí alguém diz assim, nossa, tirou 0 de novo, quanta inteligência. Viu que excelente goleiro? Tomou mais um frango. Então, se é um excelente goleiro, devia realmente ser, né? Mas aqui veja que a pessoa fala ironicamente. Tá bom, pessoal? É nisso aí que consiste a ironia. Vamos falar agora sobre eufemismo e hipérbole. O que é eufemismo? É o emprego de uma palavra mais suave com o intuito de substituir outra de sentido desagradável. Falamos aqui que é o emprego de uma palavra
mas pode ser o emprego de uma expressão também, tá, pessoal? Palavra ou expressão mais suave, né? Com o intuito de substituir uma de sentido desagradável. Isso é muito comum quando se vai dar uma notícia de morte, certo? Por exemplo, como notícia de morte, temos essa daqui, ó, passou desta para a melhor, certo? Para você não dizer assim que morreu. E aí quando você fala, olha, fulano passou desta para a melhor, quem está te ouvindo vai entender que a pessoa morreu. Podemos dizer que de certa forma até Jesus Cristo ele fez um eufemismo. Uma época, né, quando ele recebeu a notícia sobre Lázaro que estava doente, e aí Jesus ficou ainda alguns dias no lugar onde ele estava, e ficou mais um pouco de tempo ali. Aí Jesus fala para os discípulos: olha, Lázaro dorme. E aí os discípulos disseram: se dorme, ele está bem. Aí Jesus foi claro com eles e disse: não, Lázaro morreu, mas eu vou ressuscitá-lo. Então, quando Jesus diz Lázaro dorme, ele estava fazendo um eufemismo, dando ali uma notícia de morte de uma maneira mais suave. Um outro exemplo aqui, pessoal, claro, isso aqui não é notícia de morte. Contraiu o mal de Lázaro, certo? O que é mal de Lázaro? É hanseníase. Para a pessoa não dizer assim, ó, fulano contraiu hanseníase. Aí diz, fulano contraiu o mal de Lázaro. Um outro exemplo, enriqueceu por meios ilícitos, para não dizer que enriqueceu roubando. Hipérbole, vamos falar aqui sobre a hipérbole. Ocorre quando se usa uma expressão de forma exagerada, certo? E isso com o objetivo de dar maior ênfase à frase, certo? Então, veja só, chorei rios de lágrimas. Ninguém chora rios de lágrimas, mas aí a pessoa fala isso aqui para dar maior ênfase àquilo que ela está dizendo, né? Chorei rios de lágrimas. Já falei isso 1 milhão de vezes, né? Às vezes a pessoa pergunta novamente e a outra se irrita e diz, já falei isso 1 milhão de vezes. Ninguém fala uma mesma coisa 1 milhão de vezes, né? Mas, como eu falei, é com o intuito de dar maior ênfase àquilo que você está dizendo. Uma hipérbole bíblica vocês vão encontrar no Salmos 6, Salmos 6, versículo 6. Quando Davi diz assim, toda noite faço nadar a minha cama. Quer dizer, ele chorava muito na presença de Deus, mas chorar a ponto de fazer a cama nadar, isso é impossível. Mas claro, ele estava falando aquilo ali para dar mais ênfase àquilo que ele estava falando. Certo, gente? Reticência. A reticência ou reticências é assinalada por 3 pontos. Desse jeito aqui, pessoal, os 3 pontinhos, tá? E consiste em suspender o pensamento enunciado na frase sem que ele seja concluído, a fim de que o leitor ou ouvinte complete a ideia, tá? Aí você pode dizer, professor, não entendi nada disso aí. Vamos ao exemplo, olha só. A ideia aqui é suspender o pensamento, certo? Suspende o pensamento, aí o leitor ou ouvinte, ele vai perceber o que você estava falando. Veja só, você vai para a escola, daí você chega, traz uma tarefa da escola ali e você fica brincando e tal, e não faz a tarefa, e sua mãe fala, menino, vai fazer a tarefa, e aí você não faz. Aí ela de novo, faz a tarefa, e você continua. Aí de repente ela já nervosa chega e diz assim, ou você faz logo a tarefa, ou então, o que você vai fazer? Vai correndo fazer a tarefa, certo? Porque você já sabe o que vem depois do então. Talvez ela vai te pôr de castigo, alguma coisa assim. Veja a ideia aí, ou você faz logo a tarefa, ou então, veja, suspendeu o pensamento. Aqui aconteceu a chamada reticência, tá? Ou reticências. Mas você consegue entender perfeitamente o que vem ali depois, certo? Vamos falar agora sobre gradação. O que é gradação? É a sequência ascendente
ascendente levando ali para um clímax, certo? Ou descendente, que estaria embutido no anticlímax, de ideias ou de fatos até sua maior ou menor intensidade. Aí você pode dizer, também está difícil para entender, né? Sequência ascendente ou descendente de ideias ou de fatos até a sua maior ou menor intensidade. Veja aqui os exemplos, olha só. O discurso foi ruim, foi péssimo, foi horrível. Alguém faz um discurso, você ouve, né? Mas você não gostou daquele discurso. E aí você começa a enumerar aí ideias, né? Ou fatos, as ideias aí contidas, aí você diz, mas foi um discurso ruim, foi péssimo, foi horrível, foi horrendo. Olha, foi uma coisa assim sem... Ok? Entendeu o que é gradação? Vai passando gradativamente, né, de uma coisa para outra, mas trazendo ali a mesma ideia, tá? O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Padre Antônio Vieira. Então vocês observam aí que vai dando uma sequência, né? Nesse caso aqui, em ambas, foi uma sequência ascendente, tá? De ideias, tá bom, pessoal? Uma sequência ascendente. Então é isso aí que é gradação. Apóstrofe. O que é apóstrofe? É a invocação ou interpelação que se faz a pessoas, seres ou coisas. E, lembrando, podem ser reais ou imaginárias e podem estar presentes ou ausentes. Outra coisa, pessoal, a apóstrofe geralmente aparece desligada da frase. Geralmente, né, está desligada, ou seja, não vai ter ali uma função sintática dentro da oração. Como assim, professor? Vamos aos exemplos que todos vão entender. Dê uma olhada. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Castro Alves, na sua obra Navio Negreiro. Observa que ele faz aqui uma invocação, né? Ele interpela a Colombo para que fechasse a porta dos teus mares, tá? Isso aqui está relacionado propriamente ao tráfico de escravos, né? E você que não conhece a obra Navio Negreiro, aproveita e dê uma lida para você ver. Conheça um pouco mais, tanto da literatura, porque está relacionado à literatura, quanto à história, porque é tudo dentro dos fatos históricos do tráfico de escravos, tá bom? E aqui, veja só, ó príncipes, invocou, digamos, o autor aqui invocou a quem? Olha só, ó príncipes, meus irmãos. Claro que aqui no caso não é o autor, mas sim o personagem criado pelo autor, né? Invoca, ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. É de Fernando Pessoa. Então veja que na primeira aqui houve uma interpelação a Colombo, aqui aos príncipes, né? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. E no último exemplo, olha só, Deus, ó Deus, onde estás, que não respondes, de Castro Alves também. Então veja só, que aqui no caso houve uma invocação a Deus, né? Deus, ó Deus, onde estás, que não responde. Aí vocês vão observar, claro que eu não trabalhei ainda aqui no canal análise sintática, mas para você que tem um pouco já de conhecimento sobre análise sintática, você vai observar que em todos os casos, tá? A apóstrofe, propriamente, funcionou aí como algo desligado da oração, tá bom? Não está ligado propriamente à oração. É uma invocação ou interpelação aí que se faz a pessoas, seres ou coisas. Ok, pessoal? Uma outra figura de pensamento é a prosopopeia,
também conhecida como personificação. O que é prosopopeia ou personificação? É o seguinte, pessoal, a prosopopeia ela consiste em atribuir a seres inanimados ou irracionais características de seres animados. Ou seja, ela atribui a seres que não têm vida ou a seres irracionais características de seres que têm vida. Dê uma olhada aqui nos exemplos. Veja só. Uma ilusão gemia em cada canto. Chorava em cada canto uma saudade. Agora eu pergunto para vocês, pode a ilusão gemer? Não, não é mesmo? Então, gemer é uma característica de seres animados, de seres que têm vida, em especial dos seres humanos. Mas foi atribuída à ilusão, tá? Essa característica de gemer. Então aconteceu aqui uma personificação. E no segundo verso aqui, que é de Luiz Guimarães Júnior, chorava em cada canto uma saudade. Pode a saudade chorar? Também não, né? A saudade não chora. Chorar é uma característica dos seres que têm vida, dos seres vivos, dos seres animados, em especial dos seres humanos, tá bom? Vejamos esse exemplo de Machado de Assis. Os sinos chamam para o amor. Os sinos chamam. Podem os sinos chamarem? Pois é, gente. Uma característica aqui, humana, ou uma característica de seres que têm vida, atribuída a sino, né? Aos sinos, que são seres que não têm vida, tá bom? E o terceiro exemplo. E a flauta falou. Fui eu, de Vinícius de Moraes. E a flauta falou. Pode uma flauta falar, gente? Então, mais uma vez aqui atribuída uma característica dos seres humanos a um ser que não tem vida, tá? Eu estou falando dos seres humanos porque a maioria das características aqui são de seres humanos. Mas observa que a prosopopeia ou personificação consiste em atribuir a seres inanimados ou irracionais características de seres animados, de seres que têm vida. E nem só os seres humanos têm vida, né? Claro. Mas eu estou falando em especial os seres humanos, porque são coisas que acontecem mais com os seres humanos. E a flauta falou. Fui eu. Eita, flauta ousada, né? Certo, aconteceu aqui mais uma vez a prosopopeia ou personificação. E para encerrar a nossa aula de hoje, vamos falar aqui da nossa última figura de pensamento, que é oxímoro ou paradoxo. O que é um paradoxo? O paradoxo, pessoal, é um tipo de antítese. Entretanto, é uma antítese mais radical. Vai trazer uma ideia de coisas bem antagônicas, poderíamos até dizer assim, inconciliáveis, né? Mas que aparecem dentro da mesma estrutura frasal. Veja aqui os exemplos. Naquele rosto tão feio e tão belo. É uma antítese, né? Mas é uma coisa assim bem radical. Como é que pode um rosto tão feio e tão belo? É de Raquel de Queiroz. É ferida que dói e não se sente. Camões, né? No poema O Amor é Fogo. Como é que é uma coisa que dói e não se sente? Veja que é bem antagônico, né? É realmente um paradoxo, é uma antítese, mas é uma coisa bem antagônica. Se dói, naturalmente alguém vai sentir. Mas aqui no verso diz que é ferida que dói e não se sente. Então veja que constitui-se um paradoxo. E mais um exemplo aqui do mesmo poema de Camões, olha só. É um contentamento descontente. Como é que está, né, contente e ao mesmo tempo descontente? Veja que é uma antítese, porém uma antítese bem radical, certo? Daí, então, chamá-la de paradoxo ou oxímoro, certo? Até a nossa próxima aula, pessoal.